Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pessoal, continuando a nossa aula aí de fenômenos ondulatórios, né? Eu estava comentando com vocês a respeito das ondas estacionárias, e aqui nas ondas estacionárias eu estava falando para vocês que esse ponto que não tem vibração é o nó, e esse ponto que tem uma vibração máxima seria o ventre, tá certo? Então vamos dizer, se você pegar um pedaço desse, que nós chamamos de fuso, isso daqui, o fuso ele tem meio comprimento de onda. Por quê? Porque o comprimento de onda seria esse que está em verde aqui, certo? Então, ó, comprimento de onda seria tudo, então cada fuso seria meio comprimento de onda. Então eu estava falando aqui para vocês, tá, gente, a respeito disso na nossa última aula. Preste atenção aqui nessa corda. Vamos dizer, pessoal, que ela tem um comprimento L. Daqui até aqui, tá certo? Tamanho de uma corda. Ela tem um comprimento L. Então, o comprimento de onda, nesse caso, tá, gente? Esse L, ele seria metade do comprimento de onda. Por quê? Porque o comprimento de onda teria que ter aqui uma parte para baixo e uma parte para cima, certo? Então eu poderia falar que o comprimento da corda, nesse caso, seria metade do comprimento de onda. Tá certo? Aqui, pessoal, ó, eu tenho exatamente o comprimento de onda aqui, ó. Tá? Então L, que é o tamanho da corda, seria igual ao comprimento de onda. E aqui nesse desenho? Quando eu tenho 3 fusos, aqui seria o número de fusos, tá certo, gente? Ó, 1 fuso, 2 fusos, e o N aqui igual a 3 fusos aqui, tá certo? Então, ó, comprimento de onda seria essa parte aqui, ó, uma parte para cima, uma para baixo. Então, o comprimento de onda estaria aqui. O que seria isso em relação ao comprimento da corda? 2/3 do comprimento da corda. Então, eu poderia falar aqui que o comprimento da corda seria um comprimento de onda e meio, que nós podemos representar assim. Certo? O que nós podemos perceber, tá, gente? Nós podemos perceber, ó, que o comprimento aqui, no caso da corda, ele seria igual a N vezes meio comprimento de onda. Tá? Então eu poderia falar que L é igual a N vezes meio comprimento de onda. Esse N seria o número de ventres, ou o número de fusos aí, como vocês acharem melhor aí para falar. Tá certo? Então tá aqui, ó, esse N seria uma quantidade de ventres aí. Então vamos supor, aqui nesse caso, tá, gente, é como se fosse 2 sobre 2, né? Ficaria 2 ventres, só que como fica dividido por 2, então fica só o comprimento de onda aí. Tá certo? Então, gente, se você sabe achar o comprimento de onda aqui, ó, no seu desenho, então fica muito fácil de você determinar essas coisas aqui, o que representa o comprimento da corda e o comprimento de onda também. Aqui vocês poderiam falar, inclusive, tá, gente? Vocês poderiam falar aí o contrário. O comprimento de onda vale 2L. Vale o comprimento de onda vale 2 vezes o comprimento da corda. Aqui eles são iguais, ó. Por quê? Porque o comprimento de onda ele tá aqui, ó. Certo? Então o comprimento de onda é exatamente o tamanho da corda. E aqui eu também poderia falar, né? Ou que a corda vale um comprimento de onda e meio,
Ou eu também poderia falar que o comprimento de onda vale 2/3 do comprimento da corda. Então, eu posso inverter também aí para a gente determinar, certo? Isso que eu estava comentando com vocês na última aula. Pessoal, mais um fenômeno aí é o fenômeno da ressonância. A ressonância, pessoal, é um padrão de interferência causado pela sobreposição de ondas. Então vamos ver, você vai ter aí uma interferência, você cria uma mesma frequência, tá? Então nós falamos assim que os corpos eles têm uma frequência de vibração, tá? Uma coisa que dá para a gente associar com isso, tá, gente, é o micro-ondas. Então, através de uma interferência magnética, né, eletromagnética, nós temos aí o micro-ondas ele cria uma frequência que entra em ressonância com as partículas de água do alimento. Então ele faz vibrar as partículas de água do alimento e aí, vibrando, pessoal, você tem um aquecimento, certo? Então isso daí é o fenômeno da ressonância. O que explica isso é o fenômeno da ressonância, certo? Então você entra com uma mesma frequência e aí começa uma vibração. Isso daqui é uma ponte lá nos Estados Unidos em que teve ressonância com a ponte, certo? E essa ponte ruiu. Por quê? Porque entrou em ressonância, tá, gente, com o ar, com o vento e tal, e começou a vibrar e ela ruiu, certo? Então, o fenômeno da ressonância, muitas vezes aí até batalhões, eles vão passar por uma ponte, eles não entram numa marcha cadenciada, exatamente para que a frequência do som que eles estão emitindo, né, a frequência de vibração, não entre em ressonância com a ponte e ocorra o risco aí de acontecer exatamente isso, tá certo? Bom, pessoal, pegando aí a mesma ideia, nós, olhando aqui esse desenho, o que nós temos? Nós temos que, olha aqui a corda, comprimento L, acabei de falar para vocês, tá? Isso daqui, quando forma um fuso apenas, nós chamamos isso daí de fundamental. Então, o primeiro harmônico, tá, gente? Ele é o harmônico fundamental, que nós falamos. É quando forma um fuso apenas, certo? E aí nós temos o segundo harmônico, o terceiro harmônico, a gente utilizando aí a fórmula, nós vamos ter o quê? Que a frequência é igual a V sobre 2L, e depois a frequência do segundo harmônico, 2 vezes a frequência do primeiro, frequência do terceiro harmônico, 3 vezes a frequência do primeiro, certo? Então, ou seja, conforme você vai passando para os outros harmônicos, você vai tendo uma frequência que é o dobro. Então, a frequência do segundo harmônico é o dobro da frequência do primeiro. Frequência do terceiro harmônico é o triplo da frequência do primeiro. Então, muitas vezes, dá para você determinar frequência simplesmente obedecendo aí essa relação, tá certo? Gente, ó, aqui dá para vocês analisarem daquela maneira que eu falei para vocês, ó. Aqui o comprimento de onda, nesse caso, ó, ele tem exatamente o tamanho da corda. Então, nesse caso aqui, o comprimento de onda vale L. Aqui o comprimento de onda, para formar o comprimento de onda, gente, eu teria que ter essa parte aqui para cima e ainda ter uma parte para baixo, certo? Então, o comprimento de onda, nesse caso aqui, do primeiro harmônico, comprimento de onda seria 2L. E nesse caso aqui, comprimento de onda estaria aqui, ó. Mais uma vez falando para vocês. Então, o comprimento de onda nesse caso seria 2/3, pensa nos fusos aqui, tá, gente? Ó, 2/3 do comprimento da corda.
Então, 2/3 de L. Certo? Então, por isso que, quando nós vamos jogar na fórmula, nessa fórmula aqui, ó, velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, e eu isolo a frequência, então a frequência vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda, certo? Substituindo o comprimento de onda de cada um deles aqui, ó, nós chegamos nesse valor da frequência aqui que eu passei para vocês, ó, certo? Ok? Então, ondas estacionárias, tá, gente? É um tema, assim, muito presente, inclusive, vocês que já viram a equação de Taylor, é utilizado aquela equação, tá, gente? Normalmente, eles fazem muito associação com a equação de Taylor com ondas estacionárias, tá? Pessoal, vamos para um exemplo aí de um exercício. Esse exercício da Unicamp 2019. Então, ela está falando aí a respeito da levitação acústica, tá? Que através de ondas sonoras consegue manter suspenso um corpo no ar, certo? Então aqui, ó, nós temos aqui um determinado corpo, que é uma formiga, ela está suspensa no ar através de ondas. Essas ondas, elas ficariam representadas dessa maneira aqui, ó, tá? Então, ó, as frequências de ressonância acústica entre duas placas ou num tubo fechado nas duas extremidades são dadas por, vocês já viram ali, acabei de passar a fórmula ali para vocês, sendo L a distância entre as placas, velocidade 340 metros por segundo, a velocidade do som no ar, e N, um número inteiro positivo e não nulo, que designa o modo. Qual é a frequência do modo ilustrado na figura B? Pessoal, figura B então. Figura B, nós temos o objeto, ó, ele parado aqui nessa posição, certo? Então, ó, eu posso, através dessa fórmula, frequência é igual a NV sobre 2L, eu posso determinar isso daí. Aqui, gente, quantos fusos foram formados? Eu tenho 1, 2, e aqui, ó, 2,5, mais essa metade, 3, certo? Então eu tenho 3 fusos aqui. Velocidade do som no ar, 340, certo? 2 vezes L. O L aí, no caso, seria aí o comprimento. Tá ok? Então, nesse caso, o comprimento, gente, nós vamos pegar aqui, ó. Tá? Que vai ser o comprimento aqui esse espaço aqui, tá certo? Gente, ó, como eu tenho 340 aqui, que é a velocidade do som, e aqui eu tenho um valor aqui próximo de 3,4, eu vou pegar o 3,4, tá, gente? Só para facilitar a minha conta aqui. Então, eu vou colocar 3,4 centímetros, né, gente? Ó, tá aqui, ó, centímetros. Então, tem que colocar 10 a menos 2. Tá certo? Então, ó, 3 dividido por 2 dá 1,5. 340 dividido por 3,4 vai dar 100. 10 ao quadrado. E esse 10 a menos 2 eu vou passar para cima. 10 ao quadrado também. Certo? Então eu poderia dizer que essa frequência vai dar 1,5 vezes 10 à quarta Hz. Normalmente, tá, gente, eles colocam a frequência assim. Aumenta uma casa aqui, ó, e diminui uma aqui. Aí o que vai ficar? 15 quilo. 10 a terceira é o quilo. Então, 15 kHz. Certo? Pessoal, letra B. A força acústica aplicada numa pequena esfera, aponta sempre na direção Z e no sentido do nó, de pressão mais próximo. Nas proximidades de cada nó, a força acústica pode ser aproximada por K vezes ΔZ, sendo ΔZ
o Z menos o Z do nó. Tá? Então, ΔZ seria essa distância aqui, ó. Tá ok? Ou seja, a força aponta para cima. Gente, ó, o que acontece? Você vai ter aqui uma força acústica para cima e eu vou ter o peso desse objeto aí, ó, para baixo. Certo? Então, numa situação aí de levitação, que eles estão falando, né, levitação acústica, para que ocorra essa levitação acústica, eu teria que ter as distâncias aqui, gente, as forças iguais, aliás, tá? Então eu teria que falar que a força acústica, ela teria que ser igual ao peso, tá certo? O que é a força acústica? É o K vezes o ΔZ. E o peso é massa vezes a gravidade. O K ele deu aqui, 6 vezes 10 ao quadrado. Esse ΔZ, tá, gente? Ele seria, aí, no caso, a amplitude do movimento, certo? Massa do corpo, 1,5 vezes 10 a menos 6. Gravidade, 10. Então, vai ter a amplitude aqui, vai dar 1,5. Eu já vou multiplicar aqui, tá, gente? Ó, considerar 15, tá? 15 vezes 10 a menos 6, dividido por 6 vezes 10 ao quadrado. Tá? 15 dividido por 6 dá 2,5. Então vai ficar 2,5 vezes 10 menos 4. Ou seja, pessoal, né? Eu estou trabalhando aqui, eu vou diminuir uma casa para eu poder aumentar uma aqui. Certo? Então eu vou diminuir uma casa, 0,25 vezes 10 a menos 3. Por quê, pessoal? Porque daí o menos 3 eu posso transformar em milímetros. Então seria 0,25 milímetros essa amplitude. Tá certo? Só que daí a gente tem que tomar um certo cuidado, tá, gente? Por quê? Porque quando ele chega no ponto de amplitude máxima, ela vai ter uma velocidade para percorrer uma distância até parar, certo? Então vamos ver, ele chegou no ponto de amplitude máxima, ele ainda tem velocidade para percorrer essa mesma distância aí para baixo. Então ele só vai parar, tá, gente? Depois que ele percorrer o dobro dessa distância. Então essa distância seria 2 vezes a amplitude. Então a distância que nós estamos querendo vai ser de 0,5 milímetro. Certo? Resolvido aí, gente. Pessoal, interferência em 2 dimensões. Vamos dizer que você tem sabe quando você joga uma pedra no lago, né? Você jogou uma pedra aqui, jogou uma pedra aqui. Você teve 2 ondas. A parte mais clara, pessoal, está mais iluminada. Nós vamos chamar aí de crista. Vai ser a crista da onda. A parte mais escura seriam os vales. Quando nós juntamos 2 cristas, nós temos uma interferência construtiva, como eu já falei para vocês. Se eu junto uma crista e um vale, uma interferência destrutiva. Tá certo? Então, ó, preste atenção aqui nesse ponto P. Ó, gente, ó, linha cheia é uma crista, linha tracejada é um vale, tá certo? Então aqui, gente, ó, eu vou ter o comprimento de onda daqui até aqui, por exemplo, né? Ó, comprimento de onda, aqui eu também tenho um comprimento de onda, certo? Distância entre 2 cristas. E também tenho o comprimento de onda aqui, ó, se eu pensar assim. Distância entre 2 vales é um comprimento de onda também. Tá certo? Então, ou seja, pessoal, se eu pensar no ponto P, esse ponto P, ele está entre 2 cristas, ó. Crista dessa onda e crista dessa onda laranja aqui, ó. Então, esse ponto P, nós temos uma interferência construtiva. Quantos comprimentos de onda eu tenho aqui, ó?
Se eu pensar aqui a distância até a fonte, vamos dizer, a fonte é onde foi originado a onda, certo? Tenho duas fontes aí, tá certo? Então, ó, se eu pensar na distância até a fonte F1, eu vou ter um comprimento de onda e meio, certo? Então, ó, para o ponto P, a distância R1 vai ser um comprimento de onda e meio. Eu vou representar assim, ó. Um comprimento de onda e meio. Se eu pensar no R2, eu vou ter, ó, 1, 2 e meio. Eu vou ter dois comprimentos de onda e meio. Eu vou representar também em forma de fração, tá? 5 por 2 dá 2,5 aí. Tá certo? Então, gente, ó, se eu fizer o ΔR, que seria uma distância menos a outra, seria no caso o R2, que é maior, menos o R1. Então eu teria 5π sobre 2, 5 lambda sobre 2, menos 3 lambda sobre 2, vai dar lambda. Ou seja, pessoal, toda vez, vamos dizer que no desenho não daria para vocês dizer aí se é uma interferência construtiva ou não, tá? Se você faz esse cálculo, tá, gente, ó, deu lambda, interferência construtiva, tá? Então isso daqui vai ser aí uma interferência construtiva. Vamos ver esse ponto Q que está aqui embaixo. O ponto Q, gente, ele está aqui nessa posição. Ó. Então ele é a união de uma crista da fonte F1 com um vale da fonte F2. Certo? Então, ou seja, é uma interferência destrutiva, desculpe. É uma interferência destrutiva. Como é que eu posso chegar aí a essa conclusão? Também fazendo a mesma coisa, tá, gente? Ó, ponto P. Eu vou fazer aí o S2 menos o S1, tá? Então eu vou determinar o valor dessas distâncias. Quanto que dá o S1? Ó? O S1, eu tenho 2 comprimentos de onda. O S2. O S2 eu tenho 1,5. Um comprimento de onda e meio. Se eu for calcular aqui o ΔS, então ficaria 2 comprimentos de onda menos 1,5. Então daria meio comprimento de onda. Quando dá meio comprimento de onda, gente, é o sinal de uma interferência destrutiva, certo? Então, dessa maneira aí que nós determinamos se é uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva, certo? Se der meio comprimento de onda destrutiva, se der um comprimento de onda construtiva. Se der um valor outro qualquer, tá, gente? Aí seria uma interferência parcialmente aí, tá bom? Pessoal, mais falar a respeito da polarização, tá, gente? Polarização seria como se fosse um filtro, certo? Então você tem aqui, por exemplo, uma propagação de um campo elétrico aqui, e você vê que o campo elétrico ele se propaga aí, ó, em todas as direções. Se você passa por uma lente polarizadora, ele vai, vamos dizer assim, filtrar essa imagem, tá? Então ele vai deixar apenas uma única direção. Então, ó, percebam aqui, você tem aqui esse campo
elétrico misturado aí com um campo magnético, certo? E aí ele passa por uma polarização, ele fica em um sentido apenas, tá? Então, quando passa por um filtro polarizador, gente, nós temos aí uma redução da intensidade, certo? Então, ó, por exemplo, se você pegar aqui ó, um filtro polarizador, você vê que uma parte da luz, ó, você tem bastante luz aqui em volta, mas aqui no meio ele reduziu a intensidade da luz. Então vamos dizer, ele dá uma imagem um pouco mais nítida, né? Você percebe assim, ó, da nuvem, enfim, certo? Por quê? Porque uma parte está retida ali. É a mesma coisa, tá, gente? Tem máquinas, né, Polaroids, que elas utilizam filtro de luz também. Então, quando uma lente tem tem uma lente polarizadora, o que acontece? Ela não deixa as luminosidades baixas passarem para o outro lado. Então ela retém. Então ela dá uma imagem mais nítida, porque ela vai filtrar aí alguns reflexos indesejados aí. Tá certo? Bom, esse é o fenômeno da polarização. E aqui nós temos um outro fenômeno, que é o fenômeno da difração. Qualquer onda que incide sobre uma fenda ou obstáculo com dimensões próximas do seu comprimento de onda sofre a difração. Ou seja, pessoal, nós temos essa onda ela vindo aqui, ela tem essa frente de onda. Quando ela atinge esse obstáculo, essa fenda, o que acontece? Essa parte da frente da onda, ela vai ocorrer a difração. O que é a difração? Passar por outro lado, certo? Então ela passa do outro lado, percebam que ela modificou a sua linha, ela ficou com umas linhas aqui semicirculares, tá certo? Caracterizando que essa onda foi difratada aí, né? Ela conseguiu passar. Pessoal, no caso de uma onda mecânica, nós vemos com mais facilidade o fenômeno da difração. Agora, quando a gente pensa em uma onda eletromagnética, como ela tem um comprimento de onda muito pequeno, é mais difícil da gente perceber o fenômeno da difração. Mas ele acontece também, tá certo, gente? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que tinha uma frente de onda aqui, tá? Luz, ela chegou aqui nessa fenda, que ela tem aproximadamente o tamanho do comprimento de onda, conseguiu ocorrer aí a difração, certo? Pessoal, aqui nesse anteparo, vamos dizer que aqui tem tipo uma parede, alguma coisa em que a luz possa ser projetada, pode acontecer, depois de difrações, pode acontecer esse fenômeno aqui projetado, certo? Depois de uma outra difração, tá, gente? Não aqui. Pode acontecer esse fenômeno, que seria uma parte de luz mais intensa, aonde você teria uma interferência construtiva. Parte escura, tá, gente? É onde tem interferência destrutiva. Vocês lembram que na interferência destrutiva, uma onda acaba acabando com a outra, certo? Então, ou seja, vai ficar uma ausência de luz exatamente por causa dessa interferência destrutiva. E aqui os pontos de luz, ó, todos eles interferência construtiva. Seria algo, tá, gente, que a gente chama aí de interferência luminosa. Então você tem, por exemplo, esse ponto aqui de luz, ele vai incidir nessa placa. Essa placa ela tem uma fenda. Aí essa luz vai passar para cá. Quando chegar aqui desse outro lado, tem uma placa com duas fendas. Essa luz ela vai passar também por ela. E olha só como é que vai ficar aqui na parede, gente. Uma parte com luz, uma parte escura. Uma parte com luz, uma parte escura. Então essa parte com luz é onde está tendo uma interferência construtiva. A parte sem luz
é onde está tendo uma interferência destrutiva. Seria algo, tá, gente? Se a gente olhasse de cima, seria algo desse tipo aqui, ó. Tá certo? Então você tem aqui a luz passando, ocorrendo a difração aqui no primeiro furo, depois ocorre a difração novamente aqui nos outros dois furos, e aí, gente, vai acontecer aqui exatamente isso que eu estava falando. Aonde você pegar duas cristas, vai ter uma interferência construtiva, então você vai ter a luz mais intensa. Aonde você vai pegar uma interferência, por exemplo, aqui, tá, gente, ó, tá pegando a crista de uma, mas não está pegando a crista da outra. Então vai ser uma interferência destrutiva, vai ficar escuro. Aqui, claro, escuro e assim por diante, tá certo? Nesse anteparo vai ficar esse desenho aí, tá ok? Bom, pessoal, dá pra gente, passando ali, se eu considerar esse ponto aqui, tá, gente? Deixa eu pegar aqui um pouco as duas folhas para fazer uma comparação. Se eu pegar esses dois pontos aqui, ó, o S1 e S2, as duas fendas por onde a onda passou, e eu pegar um ponto qualquer onde a luz incidiu, tá? Ficaria um desenho desse tipo aqui, certo? Então, ó, daria para a gente determinar esse valor de Y aqui, que seria a distância até o eixo central. O eixo central, tá, gente, ó, é o meio, é exatamente o ponto médio aqui da distância entre os dois furos, tá? Sai o eixo central. Então dá para determinar esse valor de Y aí, certo? Então, ó, se eu fizer uma semelhança entre esses triângulos, e eu considerando que essa distância aqui, tá, gente, é uma distância muito maior do que o Y, então eu consideraria aí que o seno desse ângulo, ele seria praticamente igual à tangente desse mesmo ângulo aí, tá certo? Então, ó, eu teria aqui uma diferença de percurso, e essa diferença de percurso eu posso relacionar com Y com essa fórmula aqui, ó. Eu ia demonstrar para vocês, tá, gente? Mas, devido ao nosso tempo, não vai dar para fazer a demonstração, tá certo? Então, essa distância Y aí dá para a gente determinar com essa fórmula aí, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, turminha.